Salve galera do Estação Geek, seja muito bem-vindo você que está nos vendo pela primeira vez. Eu sou o Sérgio e hoje nós vamos falar sobre Han Solo, uma história Star Wars. Antes de mais nada, já deixo o meu aviso aqui que essa resenha aqui, essa crítica vai ter spoilers. Eu acho até que não tem muito problema, já que se trata de um prelúdio e basicamente quem é fã já deve imaginar para onde a direção que o filme deve seguir, né? Afinal de contas, é um personagem que já apareceu diversas vezes no cinema e não tem muito o que contar realmente, né? Pois bem, aqui a gente acompanha a história de um jovem Han Solo, não assim tão mais jovem do que quando nós o conhecemos pela primeira vez ali no primeiro Guerra nas Estrelas, mas a gente vê um pouquinho ali do passado dele, um pouco sobre o lugar onde que ele cresceu, né? E toda a relação dele com a Qi'ra, que é a personagem interpretada pela Emilia Clarke. Os dois cresceram num planeta que é mais ou menos como se fosse um local meio que esquecido, né, pelos outros, meio deixado de lado. Eu associei muito como algumas das favelas brasileiras, né? Os dois personagens tiveram muitas dificuldades crescendo, tinham que aplicar golpes constantemente. E a maioria das vezes eles não ficavam com o fruto desses golpes, ou seja, tinham que entregar para alguém que estava acima deles os seus ganhos. Então sempre estavam devendo para alguém. E em meio a essa juventude ali meio complicada, o Han Solo bola um jeito deles tentarem sair juntos desse planeta. Mas acaba que tá tudo errado e o Han Solo escapa, mas a Qi'ra acaba ficando. Na hora que eu vi isso, me lembrou o filme do O Caçador e a Rainha de Gelo, que é o filme do Chris Hemsworth com a Emily Blunt, sequência, né, do Branca de Neve e o Caçador. Eu fiquei pensando, caramba, é um plot parecido com O Caçador e a Rainha de Gelo, e esse filme nem foi tão bom assim. Ou seja, eu tô vendo uma reciclagem de uma trama que eu nem gostei tanto do que eu vi antes. Meu Deus, o filme então já começou meio que com o pé esquerdo comigo. Bom, né? Depois desse início onde nós temos a separação da Qi'ra com o Han Solo, nós vemos o nosso personagem principal tentando a sorte, se alistando, né, como um combatente do Império. Ele tenta ser piloto, mas mais uma vez a sua falta de disciplina, né, que a gente entende como uma das características-chave, né, do Han Solo, faz com que ele seja relegado a simplesmente como um soldado, né, de chão. Conforme a história vai progredindo, a gente tem um time skip, se eu não me engano, algo em torno de 3 anos. Aí depois disso a gente tem um reencontro, né, da Qi'ra com o Han Solo. Surge um novo personagem ali na figura do Woody Harrelson, que interpreta o Beckett. É um personagem até que muitos dos trejeitos do Han Solo, muitas das coisas, muito do que o Han Solo tem de não confiar em ninguém, vem bastante do Beckett. A gente entende isso em relação ao personagem, só que, mais uma vez, eu não me interessava em ver isso, sabe? Eu conheci o Han Solo como o personagem que tinha problemas de confiança, mas no fundo é um cara bom, que tinha aquela relação toda com o Chewbacca, e além disso, no final das contas, acabava sempre fazendo o que é certo, independente de ser meio que de demonstrar certo egoísmo às vezes. Aqui a gente só vê um pouquinho, a gente só vê um pouco como a personalidade deles foi se formando, né? E eu achei isso desnecessário. Então, resumindo, pra mim foi um filme extremamente desnecessário. Por mais que a gente tenha um elenco forte, né? Como eu já falei, a Emilia Clarke, o Woody Harrelson, o Alden Ehrenreich, que interpreta o Han Solo, me surpreendeu muito, porque o Han Solo é aquele cara, né, carismático, ele consegue fazer com que você se interesse, fique querendo assistir mais, mesmo que a história não seja muito boa. E aqui o ator consegue isso, ele inclusive incorpora alguns trejeitos, né, do Harrison Ford. Eu achei isso bem legal, ele meio que toma um pouco o personagem pra si. Me surpreendeu, eu não esperava realmente isso. Fui ao cinema esperando, cara, eu acho que o Alden Ehrenreich, ele vai mandar mal, porque pelos trailers, nossa, as coisas não tava parecendo muito bom. Mas acabou me surpreendendo, temos esse ponto positivo. Quem também merece destaque é o Donald Glover como o Lando Calrissian. Ele consegue roubar bastante a cena e é outro personagem que eu também teria muito mais interesse de ver o filme solo do que qualquer outro dos personagens que a gente já conhece, tipo, além da conta. Outra coisa legal foi como o Chewbacca foi construído no filme. A gente vê ele no seu potencial máximo, sabe? A gente vê o Chewbacca realmente, porra, botando pra quebrar. Me lembrou até um pouco o Groot.
do Guardiões da Galáxia. É interessante isso, né? Porque o Guardiões da Galáxia foi um filme bastante influenciado por Guerra nas Estrelas. E no final agora a gente vê o Guardiões influenciando de certa forma o Han Solo ali no personagem do Chewbacca. O que foi de negativo pra mim é exatamente isso, a história. Não foi a história cativante o suficiente pra me fazer ficar com vontade de ver mais, além, sabe? De algo que me surpreendeu. Não, nada me surpreendeu. Eu vejo como é que o Han Solo conheceu o Chewbacca. Porra, beleza. A gente tem esse reencontro, né, do Han Solo com a Qi'ra. Algo extremamente clichê. Nossa, mais uma vez remetendo ali. Me lembrou de novo o Caçador, a Rainha do Gelo, que a gente tem personagem da Jessica Chastain e do Chris Hemsworth, que se reencontram depois de ficar um tempão sem se ver e tal. Putz, seu caramba. Por que foram reciclar a trama de um filme que nem é bom? Nossa senhora, por que, cara? A gente tem esse reencontro e o Han Solo, ele se mete numa situação que ele pode ganhar muito dinheiro. E para isso eles têm que realizar um assalto. Então se torna um filme de assalto. Só que o assalto em si não é nem muito bem executado, sabe? Não é nem tão legal assim. Então, porra, sendo um filme de assalto, fica ali... Sendo um filme de romance... Sendo um filme ali de ação... E sendo um filme Guerra nas Estrelas também. Ou seja, é um filme bem ali na média. Não tem nada a mais. Eu acho que se você for muito fã de Guerra nas Estrelas, beleza, tu vai pegar várias referências, vai sacar alguns pontinhos aqui e ali, vai se empolgar em ouvir um pouco, falar um pouco ali, o Jabba é isso, porra, beleza, entendeu? São pequenas pontas que vão empolgar o fã, mas se a gente tirar a marca Star Wars, se a gente nomeasse os mesmos personagens com outros nomes, seria um filme completamente esquecível. E esse que é o meu ponto. Eu acho que para fazer um filme prelúdio de um personagem que nós já vimos a melhor fase da vida dele no cinema, deveria ser algo muito surpreendente. Deveriam ter pensado muito bem nisso antes, mas não. Eu fiquei com aquela impressão de ter sido extremamente caça-níquel. E o filme termina ali dando gancho para uma sequência novamente extremamente desnecessária. Pra quê? A não ser que o gancho ele foca muito na personagem da Qi'ra e no Darth Maul. A Qi'ra, ela não fica com o Han Solo no final, que óbvio, né? A gente sabe que os dois não terminam juntos, exatamente pelo início do Guerra nas Estrelas, que ele não tá junto com ela. E ela vai ter que trabalhar ali com o Darth Maul. E isso me interessou. De repente, pô, se for uma sequência focada na Qi'ra e no Darth Maul, já me interessa mais do que uma sequência focada no Han Solo. Porque são dois personagens que eu conheço muito pouco. O Darth Maul eu conheço ali do episódio 1, uma sequência de luta ali de 3, 4 minutos. Não foi dito nada do personagem. É um personagem extremamente assim, mega um ponto de interrogação. A Qi'ra também é um personagem nova. Eu acho mais interessante focar em uma história nova, que seja mais fácil de me surpreender, possa agregar mais elementos pra mim, do que num personagem que, apesar de eu gostar muito, eu já vi praticamente tudo sobre ele. A minha nota pra esse filme fica ali 6,5, mais justo. Eu indico principalmente pra quem é fã. Quem é fã vai gostar. Nossa, fã de Star Wars vai gostar. Mas se você for simplesmente aquele fã ocasional, talvez você consiga esperar e de repente o filme tá saindo no Telecine da vida, numa Netflix. Ou vale talvez a pena você ver o filme numa matinê do cinema, pagando uma meia entrada. Aí tudo bem. Fora isso, dá pra esperar um pouquinho, né? Então é isso aí, galera. Não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo as próximas notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos para estar ajudando a gente. Siga a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!